Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. Estão certos. A pergunta era porque cada um dizia uma maneira diferente de salvar. Uma de salvar, outra que era mostrar o caminho, a luz divina, mas que, enfim, todas convergiam para um ponto em comum, que era Deus. É o que nós estamos fazendo. Nesse instante aqui, nesta união de pensamentos, nesta união de amor, nesta primeira quinta-feira do ano em curso, para realizar a primeira reunião das quintas-feiras desta casa. Para iniciarmos. Boa noite a todos. Boa noite. Então, coube a mim iniciar o ciclo de palestras desse ano. E aí, como é uma época que geralmente a gente fica um pouco reflexivo e um pouco pensativo, uma época do ano que geralmente a gente faz uma avaliação desse ciclo que está encerrando e a gente pensa e planeja de alguma maneira esse novo ciclo que se inicia, que é mais um ano. Então, quando a gente pensa sobre isso, dessa passagem do tempo que a gente conta e chama de um ano e que marca, digamos assim, a época, e a gente vai fazendo essa contagem e contando os ciclos, ela se faz necessária para que a gente possa ter essas pausas e fazer essas reflexões. E aí, fazendo uma reflexão exatamente sobre isso, sobre o ciclo, que todo ciclo ele precisa ter um começo, um meio e um fim, ou seja, ele inicia, amadurece e depois ele se encerra, e no limiar do seu encerramento, necessariamente ele já reinicia um novo. E aí, quando a gente pensa sobre isso, sobre essa passagem, e a gente pensa no que a gente realizou e no que a gente planejou no ano passado e naquilo que a gente fez, ou naquilo que a gente conseguiu ou não conseguiu fazer, aí a gente pensa novamente naquilo que a gente deseja realizar em um novo ano. E aí, quando a gente pensa nisso, geralmente a gente faz os planos, algumas pessoas fazem promessas, outras resoluções, outras colocam metas, enfim. E a gente vê que esse ciclo ele vai se renovar para que a gente possa também renovar a energia, porque a gente chega no final do ano geralmente cansado, né? A gente precisa fazer essa pausa para começar de novo o ano e seguir a vida. E aí, quando a gente olhar por esse lado e ver o ano, e a gente vê o que está na nossa fachada, que é a frase de Kardec, que é nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, sem cessar, tal é a lei. A gente vê que necessariamente com essa passagem do tempo, com esses ciclos pelos quais a gente vai passando, a gente vai evoluindo, queira ou não, a gente evolui. É o que essa frase de Kardec fala, que também está lá no Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. Ou seja, embora muitas vezes a gente ache que não, a gente pense que não e a gente sinta que não, mas necessariamente a gente está evoluindo, necessariamente a gente está progredindo e necessariamente a gente está melhorando. Talvez não na velocidade que a gente deseja e não da maneira que a gente gostaria, mas a gente está evoluindo na medida das nossas possibilidades, porque o tempo vai passando e muitas vezes a gente não percebe. E aí, quando a gente vê, quando a gente para e olha, acabou o mês, acabou o dia, acabou o ano, e aí o tempo passou e você não percebeu, e seu filho cresceu, e o boleto chegou,
E as coisas vão acontecendo e a gente não vê. Quando a gente chega um momento que a gente vê e faz, caramba, já aconteceu tudo isso, demorou tanto, mas passou tão depressa, e a gente não percebe o tempo passar. A gente não dá atenção para as coisas que acontecem no dia a dia enquanto o tempo passa, porque a gente vive num piloto automático de realização de tarefas e de cumprir atividades que a gente não para e não presta atenção muitas vezes. E as coisas vão acontecendo, e aí eu pergunto, daquilo que a gente planejou semana passada, a gente já começou a realizar essa semana? Ou aquilo que vocês planejaram, que nós planejamos de 2017 para... desculpa, voltei demais. De 2018 para 2019. Você começa 2019 com um monte de planos. Quando chega dia 3, você esquece todos esses planos, volta para o piloto automático e segue o ano como você vinha vindo. O que mudou? Apenas o calendário. Da semana passada para cá, o que foi que mudou na nossa vida? Mudou o ano. Mas na nossa vida, na prática, o que foi que mudou? Mudou o calendário, né? Nada mais. Porque a maneira que a gente vem levando a nossa vida não mudou. A gente até faz pensa em algumas coisas que a gente gostaria que fossem diferentes, que a gente pudesse mudar. Mas aí, o que é que a gente está fazendo para que isso aconteça? Como é que a gente está fazendo essa mudança que a gente quer? Como é que a gente está se comportando perante a vida para que essas mudanças aconteçam? Porque muita gente planeja dieta, eu acho que é o mais comum, né? Planejar dieta, ou planejar estudar mais, ou seja qual for a atividade que a gente deseje fazer, e a gente planeja, mas a gente não executa. Vai ficando pelos planos e a gente vai esquecendo. Quando chega a segunda-feira, você já esqueceu aquilo que você planejou para o ano todo. Por quê? Por que é tão difícil a gente promover essas mudanças que a gente gostaria? Porque quando a gente pensa nessas coisas que a gente gostaria de mudar, geralmente a gente pensa que gostaria de mudar, mas a gente não consegue mudar, ou a gente não se esforça o suficiente para mudar o que a gente precisa mudar, para fazer aquilo que a gente gostaria que fosse a mudança que a gente pretende, né? Então a gente faz essas metas todas e não consegue executar. A gente planeja ser melhor, a gente planeja um ano melhor, a gente deseja um feliz ano novo para todos, a gente entra um ano cheio de esperança, na grande maioria das vezes, né? E quando a gente deseja isso, a gente deseja de coração. Mas por que não acontece, né? Porque, por exemplo, eu lembro bem, tem uma aranha aqui, eu lembro bem que no começo de 2019, eu disse, não, 2019 com certeza vai ser melhor que 2018, e não foi. Foi um ano, pelo menos para mim, eu acho que diria para a grande maioria da população, foi um ano mais difícil, por vários aspectos. E olhando no nosso particular, por que a gente não consegue melhorar? E aí eu não estou falando aqui, pessoal, quando eu falo em melhorar, eu não estou falando só financeiramente ou só materialmente falando. Não estou falando em ter uma vida melhor, mais confortável, ou ter uma vida mais tranquila. Porque uma vida tranquila plenamente, ninguém que está aqui encarnado vai ter. Eu acho que nem os desencarnados tem também no plano espiritual. Uma hora ou outra a gente tem alguns desafios a superar. Mas por que a gente não consegue fazer? É como Paulo disse, lá em Romanos, que ele diz, o bem que eu gostaria de fazer, eu ainda não faço. Mas o mal que eu gostaria de não fazer, eu ainda faço. E eu acho que isso cabe exatamente nesse ponto da nossa reflexão. Aquilo que a gente gostaria que fosse a nossa vida, a gente não consegue. Mas aquilo que a gente não gostaria de fazer da nossa vida ainda, a gente continua fazendo. E aí eu acho que esse é um dos pontos que a gente precisa começar a prestar atenção. Nessa passagem do tempo, e nas coisas que vão acontecendo, e naquilo que a gente vai fazendo, que podem trazer as mudanças que são necessárias. Pode nos facilitar a caminhada para que a gente consiga ser quem a gente gostaria de ser. Que a gente consiga ser aquela pessoa que a gente idealiza na nossa cabeça. Porque eu acho que todo mundo, e os psicólogos aqui podem me ajudar, eu não sei exatamente como é que a psicologia chama isso, eu não lembro, mas todo mundo
tem uma ideia de si mesmo. E aí muitas vezes a gente superestima essa ideia e se acha e acha-se melhor do que o que a gente realmente é, em alguns momentos. E em outros momentos a gente se acha pior do que aquilo que a gente realmente é. Ou seja, a gente vive idealizando um ser e a gente não presta atenção naquilo que a gente já consegue ser. A gente pensa, olha, eu não sou tão bom para isso, ou eu sou bom demais para isso. E a gente não presta atenção naquilo que a gente efetivamente consegue fazer na vida. Naquilo que a gente consegue mudar nas nossas relações. Naquilo que a gente consegue mudar no contato com o outro. Como é que eu consigo, a partir daquilo que eu desejo para mim, melhorar a minha vida na minha relação com o meu próximo, na minha relação com aqueles que estão próximos de mim, aqueles que são as pessoas com as quais eu convivo e que efetivamente têm importância na minha vida. Porque muitas vezes a gente dá uma importância a uma pessoa que a gente nunca vê, que está numa rede social, que a gente fica lá curtindo a vida de fachada, que a pessoa fica tirando foto, é uma vida virtual que para dizer que está feliz, para dizer que está bem, para dizer que tem dinheiro, para dizer que isso e aquilo. E a gente se preocupa muito mais com uma pessoa que a gente nunca viu de verdade do que com uma pessoa que está ao nosso lado, que está na nossa casa, que às vezes está precisando de ajuda, às vezes está precisando conversar, às vezes está precisando de um abraço, às vezes está precisando só de 5 minutos de atenção. Sentar e tomar um café e dizer, e aí, como foi seu dia? Está tudo bem? E o trabalho, como é que está? Né? E nisso, na maioria das vezes, a gente não presta atenção. E a gente quer que o ano seja bom, mas efetivamente, para que o ano possa ser bom ou para que a nossa vida possa ser melhor, exige uma parcela de esforço nossa. E quando a gente tenta melhorar, quando a gente pensa sobre isso, a gente diz, não, efetivamente eu quero melhorar, eu quero ser melhor, eu quero ser uma pessoa diferente. E a gente começa a estudar, e a gente começa a tentar praticar a caridade na medida das nossas possibilidades. E essa caridade que eu falo não é só da caridade do material, de ajudar quem precisa, que é muito importante, mas a caridade efetivamente das relações, da caridade de ouvir o outro e de prestar atenção nesse tempo e ver esse tempo passar, porque são nesses momentos, nesses pequenos momentos que são efetivamente as fases importantes da nossa vida. Não vai ser num trabalho que eu tenho que entregar um relatório, ou que eu tenho que entregar um projeto, ou que eu tenho que cumprir uma meta, ou que eu tenho que passar numa prova, que vai determinar nossas vidas. Mas aquilo que a gente faz para conseguir o que a gente deseja é o que nos determina, é o que demonstra nosso caráter. Ou seja, aquilo que eu faço para ser quem eu desejo ser é quem eu efetivamente sou. As minhas ações para que eu possa ser quem eu desejo ser é que demonstra quem eu sou. Então não adianta a gente só planejar e não prestar atenção nisso, não prestar atenção nas pequenas coisas. E quando a gente tenta e se esforça para conseguir melhorar, a gente tem muita dúvida sobre as nossas escolhas. Sobre aquelas escolhas que geralmente a gente precisa fazer em alguns momentos da vida, algumas escolhas vão ser mais difíceis do que as outras. Então nesses momentos geralmente a gente surge uma dúvida se o que eu estou fazendo é o correto, ou se o que eu estou fazendo está certo para aquilo que eu acredito. E para isso, como a gente nunca está sozinho, um dos instrumentos que Deus usou para nos favorecer, nos facilitar essa caminhada, chama-se pressentimento. E aí, geralmente, nos acontece de que quando a gente está para fazer uma determinada coisa, a gente tem um pressentimento se aquela coisa vai dar certo ou não. Ou ainda, eu estou pensando em fazer isso, e aí você tem um pressentimento de que faça ou não faça. E isso, Kardec, na pergunta 522 do Livro dos Espíritos, ele perguntou: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor?
Ou seja, se a gente tem esse mecanismo, que ele é um, digamos, um tipo de mediunidade que a gente dispõe, que aí não precisa ser um médium ostensivo para utilizar, todo mundo tem, e a gente só precisa prestar atenção, porque todo mundo tem um pressentimento. Eu estou sentindo uma coisa ruim, eu não vou fazer tal coisa hoje. Há bem poucos dias atrás, eu tive um pressentimento, e é engraçado como as coisas funcionam. Eu estava com um mau pressentimento de que alguma coisa ia acontecer. E aí eu tenho um caminho que eu sempre faço. E nesse dia eu mudei meu caminho. Na mudança do caminho eu bati o carro. Ou seja, era o pressentimento, né? que eu estava tendo. Mas então, aí ele perguntou: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Aí os espíritos respondem: é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que seja feita. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo este caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las. Se torna pressentimento. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Existe uma lei maior, a gente está falando sobre a lei do progresso, mas existe uma lei do retorno que nos devolve tudo aquilo que a gente faz. Então, quando a gente vai encarnar, a gente tem uma ideia das provas que a gente vai passar naquela encarnação. E além dessas provas, a gente ainda recebe os avisos dos espíritos que nos orientam para que a gente possa, de certa forma, fazer as coisas da melhor maneira possível. E isso nos vem como pressentimentos. E isso acontece mais facilmente quando a gente está tentando promover uma mudança, e a gente está tentando mudar, e a gente tem essa dúvida dessas escolhas. E aí, quando a gente tem essa dúvida dessas escolhas, por exemplo, quando a gente tem uma dúvida de uma pessoa difícil que a gente conhece, que a gente já ajudou essa pessoa várias vezes, essa pessoa pisou na mola com a gente várias vezes, e aí essa pessoa vem e pede ajuda de novo, aí você fica na dúvida: será que eu devo ajudar mais uma vez? Né? Será que essa pessoa merece minha ajuda mais uma vez? E se eu ajudar ela me fizer de besta de novo? Aí eu diria: é com ela, sua parte é fazer a ajuda. E aí vem esse pressentimento para que a gente possa pensar sobre isso. E aí Kardec comenta essa questão, ele diz o seguinte: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, de que fazem ressoar em nosso íntimo, como porém nem sempre ligamos a isso a devida importância, ou seja, quase nunca a gente escuta. Outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se de pessoas que nos cercam. E aí, quantas pessoas não chegam para a gente e olham para a gente: não faça isso não, vai fazer isso de novo, e a gente vai e teima, né? Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes da sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teria poupado muitos desgostos, e se houver os escutado. Ou seja, então a gente tem esse pressentimento, e quando a gente não dá atenção, quando a gente não presta atenção no tempo que as coisas vão acontecendo, aí os espíritos que se preocupam conosco ainda mandam alguém dizer: vai ali, e diz isso a essa pessoa, a pessoa vai e dá um conselho, e a gente continua teimando porque a gente insiste em não querer mudar. O porquê eu vou falar daqui a pouco, mas a gente insiste na nossa teimosia de ver o mundo, de fazer o mundo como a gente gostaria que ele fosse.
E a gente tenta muito, e a gente projeta muito isso nos outros, né? Eu acho que Dona Edith deveria ser assim. E ela deveria se agir de tal maneira como eu acho que ela deveria agir. E quando ela não age, eu fico chateado com ela porque ela não agiu como eu acho que ela deve agir. Mas a gente não pensa que a escolha é dela. Cada um faz as suas escolhas. E quando a gente também faz as nossas escolhas, que a gente decepciona as pessoas que estão ao nosso lado, a gente também não se importa com isso. A gente não dá atenção a isso. E aí, para ficar mais claro ainda essa questão, Miramês vai e fala no português ainda mais claro do que Kardec. Ele diz o seguinte: os avisos que partem dos espíritos superiores, que pretendem chegar por muitos canais, quais sejam pela consciência, pela palavra de amigos ou mesmo inimigos. Porque os inimigos, eu não vou usar inimigo que é muito forte, mas aquelas pessoas que são, digamos, se opõem a nós, muitas vezes elas nos falam verdades que os amigos não têm coragem de dizer, né? Às vezes uma pessoa que gosta da gente não tem coragem de dizer, mas uma pessoa que não se preocupa muito chega e fala uma verdade para você. Por uma leitura, vou continuar, por um desgosto, por uma enfermidade, tudo são canais para a mensagem de Deus aos corações. Podes ter um aviso nobre por uma palavra que escuta de pessoas que conversam. Deus não esmorece com a lerdeza de entendimento dos seus filhos. Isso é fantástico, né? Porque a gente teima em não ouvir, a gente teima em não mudar, mas Deus não esmorece com isso. Deus não desiste da gente. Ou seja, se em 2019 a gente não conseguiu, mas mesmo assim a gente progrediu, Deus não desistiu, porque a gente não conseguiu chegar onde a gente determinou, que não é exatamente onde Ele determinou, porque por Ele a gente já estaria bem à frente, mas como Ele nos permite a escolha, então a gente não chegou onde a gente mesmo queria chegar, mas Ele não desiste, Ele continua ao nosso lado e continua torcendo por nós. E ele vai continuar. Ele torna a repetir quantas vezes forem necessárias, até que a criatura acorde para as realidades. As leis sabem como lidar com as almas endurecidas. Por último, vem a voz da dor. Ou seja, quando a gente não escuta tudo isso e a gente continua fazendo a mesma coisa, aí vem a voz da dor. Diz: olha, vai mudar não? Espera aí. Aí ela vem e pega a gente. Essa é a mais fácil de ser entendida. Ou seja, é a mais dolorosa, mas é a mais fácil de ser entendida, justamente porque é a mais dolorosa. Porque fala na profundidade da alma. E quantas vezes a gente não ignora todos esses conselhos e só escuta quando a dor chega, né? A gente só pensa em mudar quando a dor chega. Ou seja, se existe uma lei do progresso e por essa lei a gente está sempre evoluindo e a gente precisa evoluir, por mais que a gente não entenda isso, então existem vários mecanismos para que a gente possa evoluir. Como eu falei aqui, por uma leitura, por um conselho, por uma conversa, por uma palavra de um amigo, pela palavra do inimigo. E mesmo assim a gente insiste em não entender, então chega um momento que a gente vai precisar de um remédio mais forte. Esse remédio vem como a dor. E aí é a maneira que a providência divina utiliza para que a gente possa seguir a lei do progresso, para que a gente possa caminhar no nosso ciclo evolutivo. Porque quantas vezes, como diz na frase do início, nascer, viver, morrer e ainda progredir. Quantas vezes a gente já não esteve aqui? Quantas vezes a gente já não passou por determinadas situações? Quantas vezes a gente não repetiu determinados erros?
E quantas vezes a gente insiste em não aprender, insiste em não mudar, insiste em repetir o erro. E aí, por isso que a gente muitas vezes vai e vem, e a coisa se repete na nossa vida. Algumas a gente percebe e outras nem tanto, porque existem coisas que a gente está repetindo há, 100, 200 encarnações, e a gente vem cometendo os mesmos erros, geralmente com as mesmas pessoas, machucando e sendo machucado, e a gente não insiste em não mudar. Mas, por mais que a gente tente insistir em não mudar, existe uma lei do progresso que vai caminhando. E se a gente olhar para isso, se a gente olhar só para a nossa vida atual, se a gente olhar e pensar como eu era há 5 anos, como eu estava. E aí, de novo, pessoal, não estou falando materialmente, eu estou falando moralmente e estou falando em termos de maturidade espiritual. Como a gente era há 5 anos e como a gente está agora, né? O quanto a gente conseguiu aprender, entender da mensagem de Jesus, quanto a gente conseguiu refletir sobre essa mensagem e quanto a gente conseguiu conviver melhor com as pessoas que estão ao nosso lado. Porque não adianta também a gente só entender, a gente pode estudar a Bíblia, estudar o Evangelho, estudar todos os livros sagrados, toda a codificação, toda a literatura espírita, aprender tudo isso intelectualmente, mas se a gente não trazer para a nossa prática, se a gente não trouxer para a nossa vida do convívio com as pessoas, de nada vale. Quer dizer, de nada vale também é muito pesado, mas muito pouco vale. Porque o conhecimento intelectual são as duas asas, a do amor e a da sabedoria, que Kardec fala, que a doutrina fala. Então, a da sabedoria, ela vai vir com o conhecimento e com o estudo, mas é preciso que haja a do amor para que a gente possa voar. Então, é necessário que a gente tente aplicar isso à nossa vida. Tente aplicar isso com as pessoas que estão ao nosso lado. Porque quando a gente fala da mudança, quando a gente fala em melhorar, existem 3 coisas. Existe o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, aquelas ações que eu pratico. Existe como o outro vai receber essas ações, como ele vai interpretar e reagir a elas. E existe o ambiente no qual tudo isso acontece, que eu diria que é o tempo. Então, as ações acontecem em um determinado tempo da nossa vida. Em tudo isso, a única coisa que eu tenho poder de decidir, de escolher e de mudar é em mim mesmo. A única coisa que eu tenho poder para mudar a rota é no que eu sinto, no que eu penso e no que eu falo. Porque eu não posso interferir no que o outro pensa, no que o outro sente, como o outro age. Na melhor das hipóteses, eu posso amorosamente dar um conselho quando ele quiser escutar. Quando não, também fica por conta. Mas a única coisa que a gente efetivamente pode mudar é a nós mesmos. Então, o trabalho precisa ser feito de dentro para fora. A gente precisa se evangelizar, a gente precisa fazer a nossa reforma íntima para que a gente possa ser uma pessoa melhor e, consequentemente, ajudar aqueles que a gente ama. A gente nunca vai conseguir ajudar pela imposição. A gente nunca vai conseguir mudar ninguém. A gente pode inspirar a mudança do outro através da nossa própria mudança. Como disse Gandhi, né? Acho que foi Gandhi, se não foi, me desculpem. Seja a mudança que você quer no mundo. Foi Gandhi, não foi? Obrigado, pessoal. Então, seja a mudança que você quer no mundo. Então, se você quer fazer o mundo melhor, comece por você. Você quer que as coisas mudem? Comece mudando a você mesmo. Comece sendo uma pessoa melhor, praticando mais a caridade, sendo mais paciente, mais indulgente, menos ignorante, gritando menos com as pessoas que você gosta. Entendeu? Isso tudo já vai surtir efeitos. E quando a gente começar a fazer isso, as pessoas vão ver e vão dizer: tá, tem alguma coisa diferente nele. E vão querer saber o que está acontecendo. E aí, pacientemente e amorosamente, você vai mostrar que é porque você está tentando. E aí, quando a gente pensa, por que, voltando à pergunta, por que é tão difícil mudar? Porque eu quero mudar,
Porque o bem que eu não consigo fazer, que eu quero fazer, eu ainda não consigo, e porque o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. E aí, Kardec perguntou na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, qual o maior obstáculo ao progresso? A resposta é bem grande, pessoal, mas resumidamente ele disse: o orgulho e o egoísmo. Isso é o que trava o progresso da humanidade. E aí, quando eu falo a humanidade, eu estou falando de cada um individualmente, porque a humanidade ela é o coletivo, mas a nossa reflexão ela tem que ser individual. Então, o que é que trava a minha mudança, o meu melhoramento espiritual? O orgulho e o egoísmo. E eu acho que quando eu li isso aqui, quando eu estava estudando para fazer a palestra, faz absolutamente todo sentido. Porque geralmente, por orgulho, a gente não escuta os outros. Por orgulho, a gente não dá o braço a torcer. Por orgulho, a gente não pede desculpas. Por orgulho, a gente diz: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Que é chamado complexo de Gabriela, né? Não vou mudar. O que dizem que pau que nasce torto, morre torto. Isso é orgulho. E o egoísmo é: tá bom, farinha pouca, meu pirão primeiro, cada um faça o seu, eu quero saber do meu, o meu estando garantido, tudo certo. Né? E geralmente a gente age assim, no nosso dia a dia. Nas relações, e eu acho que isso é muito comum no mercado de trabalho, isso acontece demais, a gente geralmente pensa assim. O mercado, ele pensa assim. A gente é treinado para pensar assim, a gente é adestrado para agir assim. E toda hora que a gente pensa sobre a vida material, a gente pensa assim. Então, é muito difícil a gente ir contra isso, porque é o que se chama sistema, é o que está posto. Mas é exatamente isso que a gente não precisa ser assim. Por quê? Porque eu posso escolher, porque eu posso mudar a mim mesmo, porque eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero que esse ano para mim seja um ano de mudanças efetivas, e não mais só aquelas mudanças que a gente diz: eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, e depois deixa para lá e continua a vida do mesmo jeito, nada muda, e quando for lá no final de 2020 eu vou dizer de novo: mas eu quero mudar isso, e não vai mudar. A gente repete o ciclo, a gente só está repetindo o ciclo, e a gente precisa, e a gente deve, e a gente pode repetir ele ou tornar ele um ciclo mais virtuoso e não um ciclo vicioso. E a gente pode fazer diferente. Tem uma frase que a Gemiro sempre encerra as palestras dele, que é: Senhor, dai-me a força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e a sabedoria para distinguir uma da outra. Eu acho essa frase fantástica. Ele já se apropriou, não queria usar porque já é a cara dele, né? Mas para o que a gente está falando, eu acho que é fantástico, porque, como eu falei, a gente só vai poder mudar a nós mesmos. Então, eu preciso ter força e coragem para mudar o que eu posso, fazer o meu esforço próprio para mudar, resignação para aceitar as mudanças que eu não vou poder promover agora, porque não dependem única e exclusivamente de mim, e elas vão precisar de tempo para acontecer. Porque tem um ditado popular também que diz que o tempo é o senhor da razão. Então, nada como o tempo que passa e nos mostra um caminho, quando no momento a gente não pode encontrar. E ter a sabedoria para saber o que eu vou poder mudar e o que eu não vou poder mudar. Aonde eu posso concentrar minha energia e me dedicar, e aonde, se eu concentrar energia e me dedicar, eu vou só estar perdendo meu tempo, porque eu não vou conseguir fazer aquilo agora. Então, é isso que a gente precisa fazer. A reflexão de um ano novo é uma reflexão de nós para com nós mesmos, daquilo que a gente quer fazer efetivamente, naquilo que a gente pode mudar para melhorar a vida. E aí, lá no Evangelho,
tem uma frase que eu acho fantástica, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em sua transformação moral e pela dedicação vou ler de novo que eu me atrapalhei. Verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço em domar suas más inclinações. Ou seja, é uma luta constante, uma luta diária, né? Porque isso acontece o tempo todo. A gente precisa se esforçar para domar essas más inclinações. A gente precisa se esforçar para domar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, como a gente já viu, né? Então, minha transformação moral, ela vai depender do tanto de esforço que eu vou dedicar para conseguir mudar isso, mudar a mim mesmo. Ou seja, quanto mais eu prestar atenção nas pequenas coisas e valorizar o que efetivamente tem valor e não dar tanto valor para aquilo que não tem valor, e cada um vai saber, olhando para a sua vida, o que é um e o que é o outro, a gente vai poder encontrar um caminho que nos favorecerá uma mudança verdadeira. Porque nós somos, no final das contas, a gente vai ser o resultado dessas escolhas que a gente fizer. Lembrando que, por mais difíceis ou por mais erradas que sejam as escolhas, a gente é o resultado delas, mas a gente nunca é o erro que a gente comete. O erro que a gente comete, ou as falhas de caráter que a gente traz conosco, são coisas que serão superadas à medida que a gente for evoluindo. Então a gente não deve se paralisar, não deve se vitimizar com esse erro, mas também não deve esmorecer e não deve se conformar com ele e tentar mudar sempre. Porque a gente nunca vai conseguir, mudou o calendário do ano passado para cá, de uma semana para cá, eu fui dormir de um jeito porque eu prometi que ia ser de outro, eu acordei, não, agora pronto, agora eu não vou mais fazer tal coisa, porque eu não vou mais xingar no trânsito porque eu disse que não ia mais fazer. Vou conseguir? Não vou. Mas eu tenho que ir me educando, eu tenho que ir tentando. Quando eu cometer o erro, pensar, opa, aquilo que eu não gostaria de fazer que eu ainda faço, o mal que eu não gostaria de fazer que eu ainda faço. E aí a gente tentando não cometer mais esse erro novamente. E substituindo ele por uma virtude. Por exemplo, você tem vontade de xingar no trânsito, em vez de você xingar, você diz, meu irmão, Deus te abençoe, vai na luz. E você vai substituindo um pelo outro, e assim com todas as outras coisas. E a gente vai conseguindo, aos poucos, promover a mudança que a gente quer. Porque se a gente se cobrar e quiser mudar tudo de uma vez, a gente também não consegue. Porque a gente está condicionado por séculos a ser quem a gente é, a agir como a gente vem agindo. Então precisa ter calma, precisa ter paciência para que a gente possa melhorar aos poucos. E quando a gente entende isso, olha no Evangelho, ele diz o seguinte: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso das asperezas da jornada e não deixa que os seus passos se desviem do caminho reto. E aí aqui sim, então é a gente traçar um caminho, um ponto de chegada onde a gente quer chegar. O que é que eu quero? Quem eu quero ser daqui a 5 anos? Como eu quero estar moralmente daqui a 5 anos? Vou botar 5 anos, que eu acho que é uma época, um tempo bom para que a gente consiga fazer uma mudança em nossa vida. Então, quem eu quero ser daqui a 5 anos? Como eu quero estar? E a gente se concentra nisso e a gente trabalha para isso, se evangelizando, tentando seguir os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Não vai ser assim, não vai ser um passo de mágica, vai ser gradativo, lento, e muitas vezes a gente não vai conseguir por um momento, mas que a gente deve e precisa persistir nessa caminhada, nessa busca, para que a gente consiga efetivamente transformar esse planeta em um mundo melhor. Como? Transformando a nós mesmos, transformando quem a gente é. E aí, para a gente encerrar, tem uma música de Lulu Santos, que por um ato de caridade eu não vou cantar, tá, pessoal? Eu vou só ler. Que diz o seguinte: nada do que foi será,
de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Ou seja, uma hora a gente está aqui, uma hora a gente está lá, a gente vai e vem. E nada se repete, apesar de ser cíclico. Porque uma onda nunca vai ser a mesma, né? Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Embora a gente não entenda, a gente está sempre mudando, né? E a mudança, ela é uma coisa permanente na Terra, no mundo. Ela é uma constante mudança. Por quê? Porque é a lei do progresso agindo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro, sempre, como uma onda no mar. Ou seja, o ciclo das ondas, elas se repetem sempre, mas nunca é a mesma onda, nunca é o mesmo tempo. O mar, quando ele bate na praia, nunca é a mesma praia, porque a onda que bateu já a transformou. Então essa mudança, ela é constante. Então que a gente possa pensar sobre isso e a gente possa se permitir que essa mudança aconteça dentro de nós, com muito amor, com muita paz e com muita paciência. Que a gente tenha um ano abençoado, que a gente possa ser melhor do que é o que a gente foi o ano passado, cometer menos erros, agir com mais caridade, com mais paciência e com muito mais amor. Que Deus nos abençoe.